Santa Maria, começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e comigo hoje na apresentação, estreando no DNA, o nosso repórter, nosso colega Bernardo Abad. O DNA conta com a produção de Tatiane Palman, técnica de Marcelo Cabala e na TV Thomas Pipe. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Luísa. Boa tarde a todos. O DNA, que na próxima hora nós te convidamos, então, a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. Além da Rádio CDN, nós também estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, aliás, antes de apresentá-lo, nós vamos fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1945. Neste ano, terminava a Segunda Guerra Mundial e foi fundada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Isso, Luísa. E no Brasil, Getúlio Vargas é deposto da presidência do Brasil, dando fim, então, ao período conhecido como Estado Novo. Em Santa Maria, ocorreu a greve dos trabalhadores ferroviários. E neste mesmo ano, 1945, faleceram Anne Frank, adolescente alemã de origem judaica, vítima do Holocausto, e Augusto Fragoso, 16º presidente do Brasil. Nasceram neste ano a cantora brasileira Elis Regina, o cantor e compositor Raul Seixas e a cantora brasileira Gal Costa. E no dia 8 de fevereiro de 1945, nasceu o nosso convidado de hoje, Luiz Carlos Grassi. Vamos apresentá-lo, Bernardo? Vamos lá, então, Luiz Carlos Grassi se formou em odontologia em 1969 e em jornalismo em 1977, ambos pela Universidade Federal de Santa Maria. Se tornou especialista em cinema em 2012 pela Universidade Franciscana. Foi professor de cinema e de TV no curso de comunicação social, também na nossa Universidade Federal de Santa Maria, de 1977 até 1998, ano em que se aposentou. Fez parte do grupo de Super 8 do Departamento de Cinema do Centro Cultural no início da década de 1970 e estudou nos Estados Unidos, nas universidades de Pittsburgh e Kansas, em 1981. É isso, Cineasta. Então, vamos falar de algumas das produções. Em 1972, roteirizou e dirigiu o filme em Super 8, O Inimigo, juntamente com Clênio Fachin e Reinaldo Pedroso. Também, em 1972, dirigiu e fez a montagem de O Caminhãozinho, com o roteiro do grupo de Super 8. No ano seguinte, foi responsável pela montagem e direção de fotografia do filme O Herói, de Pedro Freire Júnior. Foi também iluminador e ator, passando por todas as funções do cinema, Em 1974, no filme O Velório de Vicente Silveira, com direção de Modesto Vielevic, acredito que seja assim. Exato. E eu tenho certeza que ainda temos muito a apresentar do Grassi aqui. Já tomo liberdade de chamá-lo de Grassi. Como que você costuma ser chamado? Normalmente, meus amigos me chamam de Grassi. As pessoas sempre têm... São raros os que me chamam de Luiz Carlos ou de Luiz. A minha irmã me chama de Luiz. Alguns tios meus me chamavam de Luiz Carlos. Mas, em geral, as pessoas me chamam de Grassi. Grassi. Às vezes, quando a gente não é... Por exemplo, eu tive lá nos Estados Unidos, quando eu estudei lá, convivia com um grupo de brasileiros também lá, e lá me chamavam de Luiz. Porque não tinha essa vivência do dia a dia daqui, E no Rio de Janeiro também, quando eu morei lá um tempo, também me chamavam de Luiz. Mas aqui em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo me chama de Grassi. Grassi, Professor Grassi, porque com todo mundo que a gente conversa da área foi aluno, Foi aluno aqui do um monte de gente passou por lá. Grassi, você é santamariense. Me conte um pouquinho dos teus primeiros anos, infância, adolescência, em que bairro você foi criado? Bom, como tu disseste, eu nasci em 8 de fevereiro de 45 e eu sempre vivia no centro de Santa Maria. Minha família, meus avós, meus pais tinham propriedades ali na esquina da Rua Floriano Peixoto com Andradas, bem na esquina com o Colégio Santana ali. Meu avô era construtor
foi um Isidoro Gracia, né, o nome dele. Ele foi responsável por um monte de obras bonitas que tem em Santa Maria. Vou te dar três exemplos para ficar bem claro. O Hugo Taylor, a Catedral de Santa Maria e o prédio, aquele mais antigo do Colégio Santana. Que exemplos, né? São prédios grandes, importantes na arquitetura da cidade hoje, né? E meu avô tinha uma fábrica de artefato de cimento, esses pisos que chamam hoje de azulejo hidráulico. Naquela época se chamava de tijoleta ou mosaico, que uso muito em calçamento de rua hoje, né? Usavam também no interior de casas. E essas igrejas que se vocês forem visitar na Quarta Colônia, né, quase todas elas, olha, eu acho que deve ser muito pouca que o piso não foi feito pelo meu avô. E essa fábrica, depois meu avô se aposentou, meu pai comprou ela e deu sequência ao negócio por muitos anos. Então eu sou um cara que sou bastante urbano, né? E sempre vivi no centro de Santa Maria. Minha vida inteira foi ali em torno da esquina do Colégio Santana, da Floriano com Andradas. E a sua família era grande, pequena, muitos irmãos? O meu núcleo familiar era meu pai, minha mãe, a minha irmã e eu. Nós éramos 4 pessoas só. E a gente vivia os terrenos eram contíguos, né? Com o do meu avô, que ficava na esquina, que já era um terreno grande. Meu pai comprou outro terreno também grande. Então a gente tinha um pátio enorme de grande. E ali juntava a gurizada da vizinhança para brincar. A gente brincava de aventura, de guerra, né? Brinquedo de criança, de pegador, de polícia e ladrão, essas coisas assim. Tinha um pomar, tinha bastante árvore frutífera, laranja, bergamota, ameixa, abacate, cana-de-açúcar, tinha uma pera tinha em quantidade. E tu me falaste antes ali, subiu em árvore, subia. Lá nos bastidores eu estava perguntando, Bernardo. Exato, eu subia em árvore para apanhar frutas e jogava para baixo para as pessoas que aparavam lá embaixo. E, enfim, foi uma infância absolutamente normal, né? Com alguns momentos de arte, digamos assim, algumas malandragenzinhas, entre aspas, assim, de criança, né? E que provavelmente tenha tido alguma reprimenda do meu pai e da minha mãe, mas sempre a gente teve uma relação muito boa, eu, minha irmã, com meus pais, com nossos pais, né? E nunca fomos agredidos por eles, e sempre procurávamos nos mostrar o que era o certo e o que era o errado. Enfim, foi uma infância absolutamente normal. O que mais que eu vou dizer da minha infância, assim, pré-adolescência? Eu estudei no Jardim da Infância, no Olavo Bilac, hoje Instituto de Educação Olavo Bilac. Fiz o primário todo lá no Olavo Bilac. Fiz o exame de admissão, posteriormente, no Colégio Santa Maria, onde entrei na primeira série do ginasial naquela época. Fiz a primeira série ali, a segunda série, aí saí dali e voltei para o Bilac, que bem uma época de transição, que criaram o Instituto de Educação Olavo Bilac, e a parte que aí o Instituto de Educação Olavo Bilac teria só o primário, o ginásio não teria mais, e teria, como é que chamava? A escola normal. A escola normal. Que formava professores, professores. E aí foi criado o científico. O científico era o normal. E o ginásio tinha também, né? E aí foi criado o Colégio Maria Rocha, naquele período lá, que funcionava no mesmo prédio do Bilac lá. Posteriormente fui para o Maneco, fazer o científico no Maneco. Na época, hoje não sei como é que chama, era o ensino não fundamental, ela é antes, né? É que tinha aqueles 3 anos, os últimos 3 anos do ensino fundamental, eles eram separados, eles tinham um nome específico, né? Para depois vir o ensino médio, que era daí o normal, o científico. Mas eu vou te interromper um pouquinho, porque nós temos um quadro aqui no programa chamado Diagnóstico.
Nesse quadro, alguns especialistas em Grace deixam um depoimento, deixam uma observação, alguma cobrança, não sei o que tem, tá? Vamos ver. Aqui acontece de tudo, às vezes cobrança de aposta, lembranças de alguma... De dívida também pode ser. Algum momento especial. Mas vamos ouvir aqui, então, um primeiro diagnóstico dessa tarde. Em 2006, o Luiz Carlos Gracie foi homenageado, recebeu o troféu. Em 2006, o Luiz Carlos Gracie foi homenageado, recebeu o troféu Vento Norte pelo festival, né, como homenageado. Isso foi um momento muito, muito especial para nós. E ali a gente pôde fazer o filme Super 70, que é um filme que trata da geração super oitista de Santa Maria e dos filmes que aquela geração, nos anos 1970, tantos filmes que eles fizeram para Santa Maria ou sobre Santa Maria. E por fim, eu queria dizer assim, algo que para mim é marcante, que só um amigo faz, que é, certa feita eu estava concorrendo com um filme que havia dirigido, eu estava no Rio de Janeiro, e que, para minha surpresa, no dia da exibição do filme que eu havia dirigido, chega o Luiz Carlos Gracie, me faz uma surpresa, tá lá para prestigiar o filme e a exibição. Então, Gracie, um grande abraço, muito obrigado por tu ser quem tu é, e tu é um ícone para Santa Maria, enfim, tu é um ícone na cultura de Santa Maria e região. Muito obrigado pela tua amizade, meu amigo. Muito obrigado, Cassol. Reconheceu a voz de primeira. Sim, lógico. Amigo, é para essas coisas também para reconhecer a voz, né? Reconhecer a voz. Nós vamos chamar então um breve intervalinho, já voltamos com o DNA, hoje conversando com Luiz Carlos Gracie. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$20 na cafeteria e bistrô Belga Café. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade. Minuto Jurídico com o Dr. Átila Abela. Você já atuou como frentista de posto de gasolina? Então, caso a resposta seja sim, saiba que você pode ter o direito de reconhecimento de atividade especial do período. O profissional frentista está inserido em um ambiente onde há armazenamento de líquidos inflamáveis e, além disso, mantém contato direto com agentes químicos, seja pela inalação de vapores de combustíveis ou pelo manuseio de óleos minerais. Essas condições de periculosidade e insalubridade justificam a concessão de uma aposentadoria com regras diferenciadas. Para ter direito ao benefício, deve ser comprovada a efetiva exposição aos agentes químicos que prejudicam a saúde. Em regra, o PPP e laudos técnicos irão mencionar os riscos da atividade e também os agentes químicos de exposição. Caso tenha dúvidas, sempre contate um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico com o Dr. Átila Abela. Na Green.com Serviços, trabalhamos com venda e plantio de grama e manutenção de jardins, construção e reforma de casas em madeira e alvenaria, serviços de hidráulica, elétrica e manutenção, paisagismo e podas em altura, limpeza em geral, preços imperdíveis em casas de madeira e gramados. Atendemos toda a região central. Peça seu orçamento gratuito. Fone WhatsApp 51 99573 7033. CDN na Copa. Somente 2 Copas do Mundo foram decididas nas cobranças de pênaltis. A primeira delas foi entre Brasil e Itália, em 1994, nos Estados Unidos. Após igualdade no tempo regulamentar e na prorrogação por 0-0, os brasileiros levaram a melhor por 3-2. Baresi, Massaro e, por último, Roberto Baggio erraram para os italianos. Branco, Dunga e Romário converteram para o Brasil, que garantiu então o tetracampeonato. A outra definição por meio dos chutes na chamada marca da cal foi em 2006 na Alemanha, entre Itália e França. Os times empataram em 1-1 no tempo normal e 0-0 na prorrogação. Nos pênaltis, deu Itália 5-3.
O CDN na Copa tem a parceria comercial de Fercon Soluções em Aço, Telhas de Aluzinco e Indústria Metalúrgica, Goods e Cook, Casa Criativa, Presentes, Utilidades, Decoração e Sinalização. Concessionária Nicola, a sua Chevrolet em Santa Maria. Açaí Concept, a maior franquia de açaí do mundo, está em Santa Maria. E Combat Militar e Aventura, loja especializada em produtos e vestuário tático. CDN na Copa. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e, junto ao Bernardo Abad, sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Luiz Carlos Grassi. Além da Rádio CDN, nós estamos ao vivo pelo Facebook do Diário e pelo YouTube e pelos canais 26 e 526 da NET. É isso, Luísa. Seguimos aqui então com o Grassi. Acabamos de ouvir um áudio, né, que ele prontamente reconheceu como o Cassol, grande cineasta de Santa Maria, muito importante para a história do cinema de Santa Maria, com certeza, né? Então acho que a gente já pode ir levando a conversa para esse lado também. Me chamou muita atenção quando tu estavas falando antes das brincadeiras de criança, tu mencionou, tinha aventura, tinha guerra, que não deixam de ser gêneros de filmes, né? Também E eu prontamente já pensei assim, lá na tua infância, quando que começou essa paixão, assim, já tinha algum indício de que ter essa paixão pelo cinema, pela produção audiovisual? Eu não saberia precisar assim uma época, um ponto, um início disso. Mas eu, quando me pergunto, me faz esse tipo de pergunta assim, eu respondo mais ou menos assim, desde sempre, né? Porque realmente essas brincadeiras, a gente muitas vezes brincava que estava filmando, que a gente estava vivendo um filme, né? E então eu acho que foi uma consequência natural, embora por um bom tempo tenha ficado, digamos assim, não muito clara para mim. Tanto é que eu sou um cara que tem um outro curso, né? O meu primeiro curso superior foi odontologia, né? Que não tem nada a ver com desculpe, com comunicação, com cinema, né? E eu comecei a trabalhar, a lecionar na universidade através do curso de odontologia, onde eu fiquei até 1977, quando eu me formei em jornalismo. Aí eu troquei de departamento, simplesmente. Nem chegou a atuar na profissão? Atuei, eu tive consultório, tive consultório ali na Rua do Acampamento, quase ao lado da igreja metodista ali. Tinha uma clínica de médicos e lá embaixo eu tinha meu consultório, no subsolo. E foi uma linda, uma rica experiência de vida que eu tive. Aliás, onde eu formei um grupo de amigos, né, que até hoje a gente se reúne todos os anos. A minha turma de universidade é a minha turma do odonto. Agora mesmo, no final do mês agora, dia 27, 28 e 29, se não me engano, a gente vai se reunir em Iraí, num hotel lá em Iraí, e vamos comemorar já 54 anos de formatura. Olha que maravilha. E isso acontece todos os anos, desde o primeiro ano de formado até agora no último ano de formado. Eu entrar para comunicação foi uma coisa assim mais ou menos natural, porque aí eu já estava... Estou me antecipando as tuas perguntas. Não, fica bem à vontade. Eu já estava envolvido com cinema. Na verdade, o meu envolvimento com cinema também foi simultaneamente na parte efetiva mesmo. De gostar, eu gostava desde criança, vamos dizer assim. Né? Me lembro do primeiro filme que eu assistia. Eu era criança, devia ter 4 anos, não me lembro o nome. Né? Mas me lembro de cena do filme. Era um desenho animado, coisa assim. Eu devia ter 4 anos de idade. Foi em Porto Alegre e acho que foi num salão paroquial de uma igreja, assim. Olha só. Porque eu me lembro que me colocaram em cima de uma mesa para assistir o filme que estava passando lá. E eram os bichinhos que se mexiam. Tive muito, muito emocionado quando eu assisti um filme do Chaplin. Também era pequeno, que eu fui no cinema com a minha mãe, chamado o filme Luzes da Ribalta. Que me tocou muito, muito mesmo, chorei no filme, um monte, né? E que eu hoje tenho como uma referência, Chaplin, tanto é que lá nos Estados Unidos, que eu estava estudando lá,
eu fiz uma monografia e o meu tema foi a obra do Chaplin. Em 70... Desculpe. Em 1970, o Clênio Fachin, que era diretor de teatro, ele tinha o Teatro Universitário Independente, que antes era o Teatro Universitário, que tinha sido criado no DCE, pelo presidente do DCE, era o Renan Kurtz, e o Freire Júnior foi o primeiro diretor do grupo de teatro. Depois tiraram o Freire Júnior de lá, por causa do momento que o Brasil vivia, era o período da ditadura, e convidaram o Clênio. Aí não ficaram satisfeitos com o Clênio também, tiraram o Clênio e transformaram o teatro que tinha lá no DCE numa boate, que eu acho que existe até hoje. E aí o Clênio fundou um grupo de Teatro Universitário Independente. O TUI. O TUI, que existe até hoje o grupo. O Clênio, infelizmente, já faleceu agora há pouco tempo. Eu acho que faz um ano, não sei se já chega a um ano. Não faz um ano ainda. Foi esse ano que ele faleceu ainda. E aí o Clênio me convidou para participar de um grupo de teatro dele, para a gente fazer... Ele queria montar uma peça chamada Onde Não Houver Inimigo, Urge Criar Um. A peça era uma peça curtinha, tinha que... não chegava a 40 minutos mais ou menos da peça. E o autor da peça, João Bittencourt, ele sugeria que se fizesse antes da peça uma exibição com slides, coisa que hoje não existe mais, né? Uma sucessão de slides mostrando o que tinha acontecido antes. Ora, a peça contava a história de um interrogatório, um policial, era uma comédia surreal, assim. Tinha tudo a ver com censura, coisa assim. Passou livre pela censura federal, não sei como, passou. Então a gente resolveu, não vamos fazer slide, vamos fazer um filme. E vamos fazer um filme Super 8. É o que existia na época. Super 8, te respondendo também, era um filme que tinha uma películazinha desse tamanho, estreitinho. Ó, tem um filme 35mm, que é o filme profissional de cinema, né? Que de fotografia também é o mesmo filme 35mm. Tem um filme 16mm, que já é a metade do 35, e o Super 8, que é a metade do 16. Então imagina, tinha aqui não chegava 1 centímetro de largura. Era extremamente frágil. E a gente fez o filme contando o que aconteceu antes. Um cara parado numa praça, vem um policial bem estranho, com uma roupa bem esquisita, um fardamento preto, botas douradas, e desconfia dele, se invoca com ele e começa a persegui-lo. Então o filme todo é uma perseguição, é engraçado, né? Em que ano isso, Graci? Em 1970 ou 71 foi feito esse filme. A peça foi montada em 71, 72, E o filme termina no momento que o policial prende o cara. E quando ele prende o cara, apaga a luz da projeção, acende as luzes do palco e entra o policial com o preso lá dentro e começa a peça. Eu tenho a impressão que foi a primeira vez no Brasil que se usou essa mistura de cinema e teatro. Tiveram outras experiências depois, mas eu acho que a nossa foi a primeira. Imagina, super inovador. Uma iniciativa muito diferente para a época. Vamos ouvir mais 2 depoimentos, Graça. Nós temos mais uns depoimentos aqui para ti e eu vou passar, porque senão nossos amigos aí estão na escuta, vão achar que eu esqueci deles. Vamos aqui ouvir mais 2 depoimentos. Boa tarde. É uma honra participar dessa homenagem ao Graci. Essa pessoa que é uma sumidade aqui na cidade, né, no audiovisual. Foi um dos pioneiros, né, no cinema aqui em Santa Maria. Começou lá no Super 8. Então é assim, ó, eu já conheci o Graci faz tempo, mas assim, eu nunca tinha tido oportunidade, assim, de ter, assim, contato com ele, tipo assim, eu conhecia ele das coisas que aconteciam de cinema, ele não faltava em nenhuma. Ele estava presente em todas, e aí ele me disse que, quando eu falei isso para ele, né, Graça, tu tá em tudo
tu tá sempre presente. Ele disse, tu não tá em nenhuma, porque é difícil aparecer, né? Mas aí aconteceu que eu escrevi e dirigi o Luca em 2015, convidei ele para diretor de fotografia. E foi maravilhoso trabalhar com ele. Ele é uma pessoa espetacular, calmo, assim, educado. E assim, ele dava bronca na gente, alguma coisa tinha acontecido, né? Que às vezes a gente errava, a gente estava aprendendo, né? Mas depois, logo a seguir, ele pedia desculpa, desculpe. Então, assim, ele deu uma humildade ímpar, com toda a bagagem que ele tem, assim, no cinema aqui em Santa Maria, ele, assim, tem a humildade de discutir com a gente, de deixar a gente ponderar, de deixar a gente, entendeu? Ele é muito... Ele é uma pessoa, assim, que realmente é espetacular. O Graça é uma referência para todos que, de uma forma ou outra, se relacionam com o cinema, audiovisual e com a cultura, não só de Santa Maria, mas da região, assim. Uma das grandes peças dessa construção coletiva que foi sendo o cinema e audiovisual da cidade, não é? Há muitos e muitos anos, desde os anos 70 para cá, ele está em constante produção, sempre nativa, sempre solícito, né? Uma humildade assim gigantesca, uma paciência para os mais novos, assim, né? No compartilhar o seu saber e o seu fazer. E não é à toa que ele é o nosso homenageado do Cineclube da Boca 2022, assim. Na última sessão do ano, 14 de dezembro, a sessão de aniversário de 6 anos do Cineclube da Boca, vai ser toda ela dedicada à produção do Graça, ele que vai fazer a curadoria, ele que vai ser a referência daquela sessão, assim, toda ela dedicada a ele, assim. Todas as homenagens são poucas pro Graça, assim, pela contribuição que ele teve e terá muito ainda para dar para o cinema e audiovisual da cidade, assim. É uma figuraça, assim, pessoa especialíssima, assim, dessas únicas, assim, que merece todo o nosso respeito e todas as nossas homenagens. Reconhecem essas vozes? Sim. Jaime Filho e o Gilvan Dockhorn. Coordenador do Cineclube da Boca. Exatamente, né? É isso aí, eu vou chamar então o intervalinho e já nós falamos um pouquinho mais então sobre esses amigos, esses companheiros aqui do Graça. Práticas sustentáveis, atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Além de não poluir, procure economizar e não desperdiçar a água. Adote a coleta seletiva, faça um jardim ou horta sustentável e reduza o consumo de plásticos. Conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com.br. Uma campanha Diário, Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsan. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Black Friday é na Amigo Internet. A melhor promoção de internet de todos os tempos. 50% de desconto na mensalidade de qualquer serviço nos 3 primeiros meses. Qualquer serviço de internet pela metade do preço. Mas corre que é por tempo limitado. Só até 30 de novembro. Então ligue ou chame a gente no 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. A Cancian Imóveis tem orgulho de completar seus 10 anos sendo a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. As mais de 10 mil chaves entregues e a média de 6 imóveis negociados por dia são consequência de buscar sempre a melhor solução para a sua realização. Procure uma das 4 lojas da Cancian Imóveis em Santa Maria e vire a chave do seu sonho. Prepare o seu coração. Beltrame Supermercados apresenta Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. Dia 4 de dezembro no Avenida Tênis Clube. Ingressos à venda nos patrocinadores: Beltrame Supermercados, Cancian Imóveis, Bendita Semijoias, Dalcom Telecom e Unisbe. Roupa Nova, de volta a Santa Maria em uma noite emocionante. Realização Morfine. Clube
Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$25 na padaria do Felipão. Acesse clubedemais.com.br e vencer mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Atenção Santa Maria e região! A torcida colorada pediu e o consulado do Esporte Clube Internacional da cidade de Santa Maria atendeu. Dia 25 de novembro, às 20 horas, no CTG Sentinela da Querência. O Esporte Clube Internacional estará na cidade, em um grande evento com a presença do ônibus do Inter, Saci, taças da Libertadores e Mundial e a presença ilustre dos ex-jogadores Pinga, Irã, Bolívar, o Fabiano, além do campeão do mundo e Arley. Ingressos antecipados através da plataforma Vamo e com os nossos organizadores. Links e demais informações em nossas redes sociais. Consulado do Esporte Clube Internacional da cidade de Santa Maria. Apoio Imobiliária Orion, Della Páscoa Engenharia, Reunião Chopp e Churras, Churrascaria do Gringo, Minuano Transportes, Posto Padoim, Brita Pinhal, JA Ferramentas e Construtora Icosa Edro. DNA. Muito bem, estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou o Bernardo Abad e junto com Luísa Neves estamos aqui muito bem acompanhados do nosso entrevistado de hoje, Luiz Carlos Grassi. Além da Rádio CDN, lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook do Diário, pelo YouTube e pelos canais 26 e 526 da NET. Acabamos de ouvir 2 depoimentos, né? Do Jaime, do Gilvan Docorne, coordenador do Cineclube da Boca. A gente vinha falando aqui no intervalo um pouquinho, né, Graci, também sobre a importância dessas pessoas para ti também, mas que são pessoas como tu, assim, ajudaram muito a questão do cinema em Santa Maria, né? Sim, a gente vinha discutindo também de por que não teve mais a disciplina de cinema na UFSM. Queria que tu falasse um pouquinho desse sentido, assim, da profissão, né? Tu falou que já foi dentista, aí surgiu a comunicação, foi professor. E já fez de tudo lá no início, né, Luísa? Nós falamos que já foi iluminador, ator, fez todas as funções. Roteirista, montador. Fala um pouquinho sobre essa tua relação aí com todas as artes do audiovisual. Bom, na verdade, como eu falava antes, assim, tudo começou junto com cinema e teatro. Porque eu também fui ator de teatro, né? Eu fiz uma peça de teatro, eu fui ator e fui diretor de teatro. Eu fiz uma peça junto com o Clênio Facim, chamava-se Onde Não Houver Inimigo, Urge Criar Um, uma montagem do Tui, era uma comédia, do mesmo autor do Onde Não Houver Inimigo, desculpe, Freud Explica era o nome da peça, era uma comédia do mesmo autor do Onde Não Houver Inimigo, Urge Criar Um, e posteriormente, bem alguns anos depois, eu dirigi uma peça do Plínio Marcos, que era Oração para um Pé de Chinelo. Trouxemos até o Plínio Marcos da Santa Maria para a estreia da peça. Ele que tinha sido homenageado antes pelo primeira ou segunda turma de comunicação da Federal, né? Criou uma polêmica na cidade na época da ditadura, imagina, né? Plínio Marcos era um contestador de primeira linha, né? Dos desmandos da ditadura, da censura, essas coisas assim. E a gente trouxe ele aqui, a peça foi um sucesso, realmente foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Essas pessoas que falaram agora há pouco, o Jaime, é um cara que eu conheci ele através do Santa Maria Vídeo Cinema. Um filme que ele participou, não me lembro se ele dirigiu ou não, que foi, não me lembro o nome do filme agora, que foi filmado lá em Silveira Martins, no antigo colégio um colégio dos padres, sei lá em Silveira Martins, onde hoje é a extensão da Federal lá. E achei interessante o Jaime, o trabalho dele. Eu acho que ele fez roteiro, eu não me lembro o que ele fez do filme. Ele não era ator do filme. E
eu falei brincando com ele, o dia que eu fizer um filme policial, eu vou te convidar para ser o detetive do filme. Porque eu achei ele, naquele momento, muito parecido com um personagem de um seriado americano que passava muito na televisão, chamado Columbo, né? Que era um detetive que estava sendo de capote, assim, bem interessante. Passou isso, a gente se encontrava, geralmente no Santa Maria Vídeo Cinema, até que um dia ele me convidou para participar desse filme que ele tinha escrito o roteiro, chamado Luca. E eu fiz a direção de fotografia e montei o filme para ele. Foi uma experiência muito, muito rica, muito boa, porque eu estava fora do meu ambiente. Né? O ambiente que eu estava acostumado a fazer filmes. Eu fazia filmes junto com o Freire Júnior. E era um grupo de pessoas mais ligado ao teatro do Freire Júnior também, né? Do grupo Presença. E aí, com o Jaime, foi uma experiência completamente diferente. Pessoas diferentes. O único cara que era, digamos assim, mais do meu grupo, assim, foi o Mauro Castanho, que fez a fotografia do filme. Eu e ele fomos responsáveis pela fotografia do filme. O Gilvan, essa figura maravilhosa que inventaram de me fazer uma homenagem agora, dia 14. Sei lá por quê. Eu sou um cara, não sei se mereço estar recebendo homenagem, como já tinha recebido uma homenagem do Santa Maria Vídeo Cinema lá em 84, 85, não me lembro bem que ano foi. Mas que foi uma homenagem. Eu fui o representante nessa homenagem do grupo do Cinema Super 8. O grupo que viveu no começo da década de 70. Era um grupo bastante atuante, que a gente se reunia todas as segundas-feiras, onde hoje é o Teatro 3 de Maio, naquela época lá era o Centro Cultural. Embaixo era a biblioteca, em cima tinha um pequeno auditório, era um teatrinho, onde os grupos de teatro se apresentavam lá. E a gente fez 2 filmes lá nesse grupo de Super 8. Fez um filme chamado O Caminhãozinho, que eu dirigi, que é um filme que se perdeu também. Agora, há pouco tempo, eu acabei descobrindo onde ele estava e tentei digitalizá-lo, mas ele está muito danificado, não dá para ser exibido. Ficou completamente sem nexo. Vale como registro histórico ter algumas imagens gravadas. E o outro filme chamava O Herói, que era dirigido pelo Freire Júnior e que eu fiz a direção de fotografia. E a montagem também desse filme. O Herói tá praticamente concluído, não bem concluído, porque o ator do filme se formou em medicina e foi embora, foi para o Rio de Janeiro. A gente ficou sem as cenas finais do filme. Mas esse conta uma historinha, dá para digamos assim, o filme existe oficialmente. Que mais? São muitas histórias, né? Muitas parcerias, muitos amigos de tudo isso. Na verdade, depois eu fiquei um período que eu dizia assim, quando tiraram a disciplina de cinema do currículo do curso de comunicação, que foi lá pelos anos 84, 85, por aí não me lembro bem, numa reforma curricular, julgaram por bem tirar, por causa da carga horária, não sei o que, tudo bem. Eu tinha ido para os Estados Unidos estudar lá em Pittsburgh, na Universidade de Kansas também, e quando voltei, pouco tempo depois tiraram a disciplina, eu acabei ficando lecionando mais televisão, documentário, telejornalismo, e enfim, era audiovisual também, mas não era bem o que eu queria, né? Mas algum documentário a gente fez legal. Então foi um período assim que eu dizia para mim, eu tô de mal com o cinema, né? E foi uns quantos anos isso. Eu continuei gostando de filme, assisti filme, né? E até que quando eu me aposentei, acho que 1 ou 2 anos depois, nem isso, eu me reencontrei com o Freire Júnior de novo, que a gente era amigo desde o teatro, do tempo do teatro universitário, antes de tirar ele de lá. E um dia a gente estava tomando um cafezinho ali na Galeria do Comércio, a Galeria Chamilha, e ele me disse assim, que aquilo me marcou muito: o teatro é efêmero, que acaba a temporada, acabou o teatro, fica na memória de alguma pessoa, outros vão esquecer, né? Agora, se a gente fizer um filme,
esse vai durar. Vamos fazer um filme? Eu digo, vamos. E aí a gente começou a trabalhar no roteiro, fizemos um filme que eu acho que é muito bom, pro meu gosto, né? Foi o primeiro filme que a gente fez, eu e ele dividindo a direção, tipo os irmãos Coen, assim, né? Cada um dando pitaco, discutindo algumas vezes, brigando não, mas tendo ideias divergentes, mas que tudo deu certo. Fizemos um filme chamado Os Irmãos. É um filme de 20 e poucos minutos, que eu acho que é um filme que está bem feitinho. Depois fizemos outros filmes, fizemos ainda O Espião, que é uma comédia adolescente, assim, para adolescentes, né? Boazinha, boa, interessante. Depois a gente resolveu que cada um de nós dirigiria um filme. Então, eu dirigi um filme chamado Jornalismo e a Política, que contava a história de um jornalista que se meteu com a mulher de um cara lá, e o cara era importante. E aí o Freire começou a fazer o roteiro para fazer o filme que ele iria dirigir. A gente começou a filmar, teve algum problema técnico com a filmagem, e ele logo em seguida adoeceu e veio a falecer. Não, nós fizemos um outro filme antes também, antes desse último aí, fizemos um outro filme junto chamado Conversa com Deus, que é um filme bem interessantinho também, é um filme preto e branco, a gente fez ele em preto e branco. Eu vou precisar te interromper mais uma vez, Graça. Não tem problema. Tem muitas histórias aí, nós vamos ouvir mais um depoimento então, e já vamos para o nosso intervalinho. Bom, falar no Grassi, além de falar de uma pessoa muito amiga e muito parceira para tudo que a gente precisa, é sempre falar de uma grande paixão que é o cinema. Então eu tenho muito a agradecer. Na verdade, comecei na pesquisa graças a ele, graças a um tema que gentilmente ele me cedeu, que foi o Super 8, e é uma paixão que começou a compartilhar comigo, que foi o cinema. Mas além de ser um grande criador, uma pessoa criativa, uma pessoa que está sempre se aperfeiçoando em torno dessa paixão dele pelo cinema, eu acho muito bonito e eu acho maravilhoso a forma como ele colabora com quem vem depois, com quem quer aprender, com quem está disposto a conversar. Descobri como eles foram tão audaciosos lá nos anos 70 e 80, produzindo tantos filmes tão legais, assim. Toda vez que ele chega com uma descoberta nova, na verdade, é sempre um momento de muita euforia. Lembrar de um contato, seja conseguir um rolo de um filme antigo, seja me entregar aqui de presente umas revistas que eu não tinha tido contato antes. Sou muito grata pela amizade, em especial por esse espírito colaborativo, assim, que não gira em torno de um ego, mas sim em torno de uma causa. Não poderia faltar esse áudio, né? Marilise, né? Que está nos acompanhando aqui. Deixa eu só te repassar um recado que ela mandou, inclusive, que eu acho bem importante. Ela falou assim, ó: faz questão de deixar registrado que um dos maiores incentivadores para ter se tornado pesquisadora do cinema em Santa Maria veio de ti. É isso aí, obrigado, Marilice. Nós vamos para mais um intervalinho. Já voltamos com o último bloco já, Bernardo, da entrevista com Luiz Carlos Grassi. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do Diário. Nele, os assinantes do Diário têm super descontos em diversos estabelecimentos, como restaurantes, cinemas, farmácias, lojas e muito mais. Acesse clubedemais.com.br e siga o clube nas redes sociais para saber como participar. Clube D+, muito mais vantagens para você. Delta Solar e Energia Solar. Comece o mês sem surpresas na sua conta de luz. Te oferecemos a solução ideal para economizar até 95% em sua conta de energia. Contamos com uma equipe altamente qualificada, pronta para lhe prestar o melhor atendimento do projeto à instalação. Confira nossos projetos residenciais, empresariais e rurais pelo Instagram, @DeltaSolari, ou entre em contato pelo fone 55 3029 9700 e solicite seu orçamento gratuito. Ficaremos felizes em atendê-lo.
Paulo. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 100% no restaurante Churrasquito. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Telhas Aluzinco com melhor preço e pronta entrega é na Fercom. Telhas Aluzinco com fabricação própria é na Fercom. Galpões e estruturas metálicas é na Fercom. A Fercom Soluções em Aço projeta, fabrica e monta qualquer obra de aço, oferecendo engenharia de alta responsabilidade, agilidade e qualidade para os empreendimentos dos seus clientes. Fercom, telhas e indústria metalúrgica. Fale com o Emanuel pelo WhatsApp 55 99975 0065. Venha para Inana, clínica de biomedicina estética e biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Atenção Santa Maria e região! A torcida colorada pediu e o consulado do Esporte Clube Internacional da cidade de Santa Maria atendeu. Dia 25 de novembro, às 20 horas, no CTG Sentinela da Querência. O Esporte Clube Internacional estará na cidade, em um grande evento com a presença do ônibus do Inter, Saci, Taças da Libertadores e Mundial, e a presença ilustre dos ex-jogadores Pinga, Irã, Bolívar, o Fabiano, além do campeão do mundo e Arley. Ingressos antecipados através da plataforma Vamo e com os nossos organizadores. Links e demais informações em nossas redes sociais. Consulado do Esporte Clube Internacional da cidade de Santa Maria. Apoio Imobiliária Orion, Della Páscoa Engenharia, Reunião Chopp e Churras, Churrascaria do Gringo, Minuano Transportes, Posto Padoim, Brita Pinhal, JA Ferramentas e Construtora Icosaedro. Estamos de volta com o DNA, hoje com Luiz Carlos Grassi. Grassi, fale para nós sobre o Santa Maria Video Cinema, que será no dia 30 de novembro agora. Exato, o Santa Maria Video Cinema, o grande idealizador e promotor dele é o Luiz Alberto Cassol, e esse ano vai ter só a parte local do festival. São 24 filmes inscritos. E no dia 30 vai ser exibido os filmes vencedores, documentário, animação, etc., ficção. Mas também vai ser exibido, antes, eu acho, um filme que foi produzido em 1974 aqui em Santa Maria. A produção e a direção é de um grande amigo meu, infelizmente também já falecido, Modesto Velevic. E o filme chama-se O Velório de Vicente Silveira. É um filme bem legal, foi um filme muito ambicioso para a época. Né? Mas o filme, lamentavelmente, está muito danificado também pelo tempo, pelo número de exibições que foi feito e o tempo, principalmente, que estragou muito o filme, pegou umidade, enfim, tem partes que não dá para ver direito, mas dá para sentir a história direitinho, como é que tá. É importante, é um pedaço da história, né? Isso que eu acho que é importante, é o resgate, isso aí. Com certeza, fica o convite aí, né, para todo mundo prestigiar. Bernardo, então vamos lá para o nosso check-up. O nosso check-up, vou te fazer algumas perguntinhas aqui, eu te falo uma palavra e tu tenta definir em uma ou duas palavras. 3 jornalistas aqui, a gente sabe que é difícil às vezes definir alguma ideia em uma ou duas palavras, né? Mas aquele ping-pong, assim, vamos indo, ping-pong com o Luiz Carlos Grassi, então, para fechar o nosso DNA. Olhando para trás, do que mais se orgulha na tua trajetória, Grassi? Tudo. Eu me orgulho de ser quem eu sou, de ter a família que eu tenho, de ter a mulher que eu tenho, ter os amigos que eu tenho, de ter feito a minha vida como ela foi. Sim. Tem algum arrependimento, Grassi? Não, acho que não. Não tem, não. Uma saudade? Saudade? Eu não sou saudosista, mas eu tenho saudade da música boa. Um sonho? Eu tenho saudade da bossa nova, do jazz, né? Um sonho? Sonho? Hoje eu sou muito realista.
sou realista e muito minimalista também. Então, eu sonho ainda em fazer um grande filme. Trabalho para você é? Trabalho depende do trabalho. Mas se é eu trabalhar fazendo um filme ou trabalhar na área da cultura, em teatro, alguma coisa assim, é prazer. O que dá paz a Luiz Carlos Grassi? Escutar música. E o que tira a paz? Política. A política de hoje. Um lugar em Santa Maria? A primeira quadra, saudade da primeira quadra, o tempo que era a primeira quadra ainda. Agora, infelizmente, está em obras, né? Tirou o charme da primeira quadra. Vamos finalizar que eu acho com a mais difícil, né, Luísa? Uma palavra que te defina, Grassi. A palavra que me define. Luiz Carlos Grassi por Luiz Carlos Grassi. Pode ser uma expressão. Não sei, persistência, talvez. Nós queremos... Busca do ideal, sei lá. Cultura. Querer fazer de Santa Maria cidade de cultura. Por aí. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no DNA. Logo hoje, né, na estreia aqui do Bernardo Abad no DNA. Foi muito bem, né, Grassi? Ótimo, maravilhoso. Obrigado. Parabéns. Dei sorte com o convidado também, tema que eu gosto. Me senti muito bem entrevistado. Que bom. E a gente quer te dar um tempo aqui agora para fazer alguns agradecimentos. Esse finalzinho agora é todo teu, para algo que nós não tenhamos perguntado e que seja importante tu colocares. Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês por terem me convidado para participar do programa DNA. Uma honra para mim, me sinto muito gratificado por isso. Aproveito para agradecer aos meus parceiros todos de cinema, né? Os que falaram aqui, o Cassol, o Jaime, o Gilvan, a Marilise, Paulo Saldanha, meu querido amigo, ator, também já dirigiu junto comigo também. Rogério Lobato, parceiro desde o tempo da universidade, muito antes até. E por falar nisso, o Marcelo tá me avisando que tem mais um áudio. Olha que maravilha, é surpresa mesmo. Então vamos lá. Luiz Carlos Grassi, em poucas palavras: profissa, honesto, parceiro, amigo. Ou só dizer, é o cara. Então, quem é essa pessoa? Esse é o Paulo Saldanha, esse é o Titio, conhecido no meio de cinema como Titio. Ele é um grande ator, vai fazer um filme agora em São Paulo, já fez novela na Globo, um cara bem badalado aqui em Santa Maria, cara de respeito nas artes cênicas de Santa Maria e na tela também de Santa Maria. Te reverenciando aí, como todos os áudios, né? Tua importância para a história. Obrigado. Eu estou aqui preocupada porque faltou tempo, Grassi, pra gente conversar mais, ainda vai ter que voltar. Quem sabe? Só me convidar. Voltar no DNA para contar essas e outras histórias. Mas eu vou deixar então para o Bernardo se despedir do DNA de hoje, avisar que amanhã tem um outro programa. É contigo, Bernardo, aí. É isso, né? Muito obrigado a todos os ouvintes, ao Grassi, a Luísa, gentilmente me recebendo aqui, compartilhando a apresentação do DNA comigo. E amanhã continua, né? Às 4 da tarde, um novo programa, DNA, né? Que conta a história da nossa gente, personalidades de Santa Maria e região. DNA fica por aqui, nós voltamos amanhã às 4 horas da tarde com mais uma entrevista exclusiva.